Nhoque é o nome de um bolinho de massa espesso e macio, que é tradicional da culinária italiana. Ele pode ser feito usando vários ingredientes diferentes, mesmo tradicionalmente sendo feito a partir de um mingau usado como massa, que é cortada em pequenos pedaços e depois cozido. É servido tanto como acompanhamento quanto como prato principal. A origem mais provável do nhoque é o Oriente Médio, mas se tornou popular na Itália. O nhoque foi criado no Oriente Médio quando os romanos começaram a explorar a área e levaram de volta com eles a receita de nhoque e outras coisas para aplicar na cultura deles, e começaram a se estabelecer na Europa, particularmente na Itália. Várias regiões passaram a criar suas próprias versões de nhoque, com ingredientes diferentes, algumas mudanças. E em seguida foi passando aos países vizinhos. Quando os italianos imigraram para a América do Sul, principalmente pela Argentina e a América do Norte, levaram a receita de nhoque junto deles. Hoje em dia, ela é conhecida na maioria dos países. Uma curiosidade sobre o nhoque é o tradicional nhoque da fortuna, realizado todos os dias 29 do ano, em diversos lugares do mundo. O prato principal é o nhoque, deve-se colocar dinheiro debaixo do prato, para trazer sorte e fartura. A origem do nhoque da fortuna. Em um dia, 29 de dezembro, São Pantaleão vagava como andarilho por um vilarejo da Itália do século IV. Faminto, bateu na porta de uma casa. A família acolheu o santo e dividiu a pouca comida que tinham. Cada pessoa da mesa teve direito a apenas 7 bolinhas de nhoque. Após comer, São Pantaleão agradeceu e se despediu. Ao recolherem os pratos, os donos da casa se surpreenderam ao encontrarem moedas de ouro embaixo de cada um dos pratos. E foi assim que essa tradição surgiu. Nhoque começou a ser elaborado com várias farinhas, sobretudo de trigo, arroz, inclusive com miolo de pão. Misturados com água, temperados com sal e cozidas na água, propiciaram alimentos substanciosos. Mas foi a chegada da batata na Europa, entre os séculos XVI e XVII, que mudou a história do prato, já que foi essa receita que chegou ao Brasil. A batata que usamos é alguma que tenha pouca água, assim não precisa usar tanta farinha e a massa fica melhor. A adequada é a batata Asterix, famosa no Brasil por ser uma das que mais utilizamos para fazer batata frita. Ela se difere pelo seu alto teor de amido, sendo pouco úmida. A receita mais famosa é a de batata, mas também há os chefes da culinária brasileira que inventaram o nhoque de mandioquinha e milho verde. Para a receita do nhoque, eu utilizei 4 batatas médias, que equivale aproximadamente a 500 gramas. Nessa parte, eu já tinha cozinhado as batatas até que elas ficassem macias, descasquei e as amassei como se fosse fazer um purê. Em seguida, adicionei 1 colher de café de sal, 1 gema de ovo, 1 colher de sopa de manteiga e misturei tudo. Depois, fui adicionando aos poucos 1 xícara de farinha de trigo. É recomendado ir colocando a farinha aos poucos, pois a massa não pode ficar muito firme, ela tem que ficar grudando um pouco na mão. Quando a massa chegar nesse ponto, separe em partes e vá enrolando. É bom que a superfície que você vai trabalhar esteja polvilhada com farinha para ficar mais fácil. Depois de enrolar, é só cortar na forma do nhoque. Agora, basta cozinhar a massa em água fervente. É só ir acrescentando os nhoques aos poucos e removendo da panela quando eles começarem a boiar. Esse é o sinal de que estão prontos. Para o molho, resolvemos fazer o de tomate tradicional. E você vai precisar de 2 tomates picados, 1 dente de alho e meia cebola média. Os temperos são a gosto. Eu utilizei pimenta, sal e páprica defumada. Adicionei também manjericão, salsinha e cebolinha. Acrescentei tudo isso na panela com o fogo baixo e fui mexendo, adicionando água aos poucos até ficar na textura semelhante daqueles de saquinho. Por fim, coloquei os nhoques em uma travessa e fui adicionando o molho pronto. Na hora de servir, coloquei um pouco de queijo mussarela ralado por cima.